Olá, turma. Tudo bem com vocês? Nossa aula de língua portuguesa hoje é referente à semana 18. Sou a professora Soraya, do 6º ano. Dando continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, o nosso conteúdo de hoje são os tipos de discursos. Podemos observar aí no slide 2 tipos de discurso: o discurso direto e o discurso indireto. Iniciando pelo discurso direto, vejamos o exemplo. O anjo disse: Senhor, encontrei a estrela que chora. Ela chora porque quer ser maior. Veja que na historinha que eu contei, eu dei voz ao personagem. No caso aí, eu dei voz ao anjo. Em um discurso direto, o narrador, ele dá espaço para o personagem falar. Ele introduz a fala do personagem. Temos alguns pontos que podemos observar em um discurso direto. Em um discurso direto, a fala pertence ao personagem. O próprio personagem fala. Ou seja, a fala é reproduzida da mesma forma que foi dita. Outro ponto a ser observado no discurso direto são os verbos de elocução. Os verbos de elocução são aqueles verbos que introduzem a fala. Ele vai anunciar a fala do personagem dentro do texto. São exemplos de verbos de elocução: dizer, falar, responder, pedir, perguntar, argumentar, indagar, replicar, afirmar. Outro ponto a ser observado no discurso direto é a questão dos 2 pontos. Os 2 pontos, ele encerra momentaneamente a voz do narrador. O que é isso? Naquele exato momento, o narrador vai dar espaço para o personagem falar. Travessão ou uso de aspas também faz parte do discurso direto. Travessão, ele dá a voz ao personagem. A voz do personagem, ela vai estar após esse sinal que chamamos de travessão. Pode ocorrer casos em que se faz uso de aspas em vez de travessão. Discurso indireto. Vejamos o exemplo. O anjo disse ao Senhor que tinha encontrado a estrela que chorava e que ela chorava porque queria ser maior. Em um discurso indireto, o narrador conta com as suas próprias palavras o que o personagem disse. Dessa forma, a voz do personagem não aparece diretamente no texto. Observe no exemplo que o narrador, ele diz o que o anjo disse ao Senhor, mas não utiliza mais a voz do anjo. Temos aí um discurso indireto. Algumas observações sobre o discurso indireto. O discurso indireto, ele pertence ao narrador. O narrador, ele reproduz com as suas próprias palavras a fala do personagem, contando o que ele disse. Usamos no discurso indireto também os verbos de elocução. Eles são empregados na terceira pessoa e sofrem algumas alterações. Temos algumas palavras como o que e o se, chamados de conjunções, que também são usados no discurso indireto. O que e o se, ela nos ajuda a distinguir, ou seja, a compreender a fala do narrador e a do personagem dentro de um discurso indireto. Uma vez que, no discurso indireto, não utilizamos nem 2 pontos e nem o travessão. Temos aí a transformação do discurso direto em discurso indireto ou vice-versa. Ela disse: eu comecei minha dieta ontem. Temos um discurso direto. Observe alguns pontos nos quais eu posso identificar um discurso direto. Eu tenho aí o verbo de elocução disse, eu tenho o uso dos 2 pontos e o travessão. Transformando a frase do discurso direto para o discurso indireto, fica da seguinte forma: ela disse que tinha começado a dieta ontem. Fique atento e atenta que dessa forma o narrador reproduz com as suas próprias palavras a fala do personagem. Nós viajaremos amanhã.
Temos aí um discurso direto. Nesse caso, o narrador reproduz a fala do personagem. Eles disseram que viajariam amanhã. Temos um discurso indireto e, nesse caso, o narrador reproduz com as suas próprias palavras a fala do personagem. Agora nós iremos ler o texto a seguir, você daí e eu daqui. E não esqueça de observar a presença dos dois tipos de discursos. Professora, que é Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala. Estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que tem ele? Sei não. Ele disse que se eu tirar 0 este mês, alguém vai levar uma surra. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que ele falasse, mas o garoto disse que estava com medo de assustá-la. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho, então, disse que era o pai. A professora perguntou o que tinha com o pai. Joãozinho, com a maior cara de pau, falou que não sabia não. Sabia que o pai tinha dito. Se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Espero que você tenha observado que os dois textos tratam do mesmo assunto. Porém, no primeiro texto, nós encontramos marcas do discurso direto. O segundo texto, por sua vez, está no discurso indireto. Espero que você tenha compreendido essa transformação do discurso direto para o discurso indireto. Em caso de dúvida, você pode pesquisar no livro didático na página 125 ou assistir os vídeos sugeridos no final do slide, ou ainda assistir essa videoaula pausadamente. Não esqueça de realizar suas atividades e bons estudos até a próxima.